E se o herdeiro de Messi não fosse o mais midiático, nem o mais viral, nem aquele que grita seu talento em cada jogada? E se o nome que realmente está começando a crescer fosse outro? Alguém mais discreto, alguém mais refinado, mais cerebral, mais sereno. Alguém que, curiosamente, parece entender o jogo com aquela mesma calma que, durante 2 décadas, fez de Messi algo impossível de explicar. Porque ontem, na La Bombonera, enquanto a Argentina vencia a Mauritânia por 2-1 em um amistoso preparatório, Nico Paz não apenas marcou seu primeiro gol pela seleção principal, ele marcou um gol de falta, um daqueles gols que não apenas entram no placar, mas deixam uma imagem, um símbolo, uma sensação. Ele começou como titular, fez o 2-0 em bola parada, e Messi entrou no segundo tempo para ver de perto como outro canhoto argentino começava a escrever seu nome na conversa sobre o futuro. E é aí que surge a grande pergunta deste vídeo. Não se Nico Paz já é o novo Messi, porque isso seria injusto, absurdo e até cruel. A verdadeira pergunta é outra, mais interessante, mais profunda. Nico Paz pode se tornar o herdeiro futebolístico de Messi na seleção argentina? Ele pode ser aquele jogador que, quando Léo já não estiver mais lá, assuma parte de sua responsabilidade criativa, parte de seu peso simbólico, parte daquela tarefa impossível de fazer todos os outros jogarem melhor? Primeiro, precisamos entender quem é Nico Paz. Porque muita gente já ouviu seu nome, viu alguns lances, leu que ele é uma joia, mas ainda não conseguiu situá-lo completamente. Nico nasceu em Santa Cruz de Tenerife em 2004. É filho de Pablo Paz, ex-internacional argentino e jogador de Copa do Mundo na França 98. Cresceu cercado de futebol e exigência, começou no Tenerife, deu o salto para a base do Real Madrid aos 11 anos e acabou se transformando em um meio-campista ofensivo, com técnica, calma e visão de jogo. Mais tarde, estreou pelo time principal do Madrid e depois encontrou no Como, sob o comando de Cesc Fábregas, o contexto ideal para se tornar um jogador de verdade, e não apenas uma promessa. E isso não é exagero, não estamos falando de uma ilusão romântica, construída por um gol isolado ou pelo entusiasmo típico que aparece sempre que surge um garoto talentoso. Nico Paz já vinha empurrando essa história havia algum tempo. Foi eleito o melhor jogador sub-23 da Série A em 2024/25. E nesta temporada, seu impacto ofensivo continuou crescendo até colocá-lo em números de 2 dígitos em gols, além de várias assistências. Na verdade, ele cresceu tanto que, na Espanha, já é visto como quase certo que o Real Madrid vai ativar sua cláusula de recompra para trazê-lo de volta, visando a temporada 2026/27. Em outras palavras, não estamos falando de um projeto distante, estamos falando de um jogador que já entrou no radar sério de clubes gigantes e de uma seleção campeã do mundo. Mas se este vídeo é sobre Nico, Paz e Messi, então há uma cena que não pode ser ignorada. E hoje, olhando para trás com perspectiva, ela quase parece um prólogo escrito de propósito. Outubro de 2024. Argentina contra Bolívia. Estreia oficial de Nico Paz pela seleção principal. Ele entra por alguns minutos e, em vez de se esconder, de jogar curto, de se limitar a não errar, ele faz algo melhor. Participa, se associa, se atreve e acaba dando uma assistência para Messi em um de seus gols. Depois da partida, Léo não lhe deu um elogio vazio. Disse que, apesar da idade, ele tinha uma cabeça impressionante, muita qualidade e que nessa equipe iria se sentir confortável. Esse momento importa, porque não foi apenas uma assistência, foi quase uma apresentação oficial. O dia em que Nico Paz entrou no mundo de Messi e não destoou. E é aí que esse tema se torna fascinante, porque o possível herdeiro de Messi não aparece como uma cópia de Messi. Ele aparece justamente como alguém que entende algumas das coisas que fizeram Messi ser tão especial. A pausa, a visão, a leitura da vantagem,
A sensibilidade para tocar a bola onde os outros forçam, a capacidade de não jogar apressado, mesmo quando tudo ao redor exige velocidade. Nico Paz não é um ponta elétrico feito para jogadas de highlight. Também não é um centroavante de área. É outra coisa. É um jogador que parece pensar a jogada meio segundo antes. E às vezes, no futebol de elite, esse meio segundo vale mais do que força, mais do que físico, mais do que qualquer tendência da moda no jogo. É por isso que o gol de ontem foi tão importante. Não apenas pelo chute em si, que foi muito bom. Não apenas porque foi seu primeiro gol pela seleção principal, mas pelo que representou. Um garoto de 21 anos, com a camisa da Argentina, na La Bombonera, marcando de falta enquanto Messi ainda está ali, ainda existe, ainda pesa, ainda organiza todo o ecossistema da equipe. Em outra época, esse gol teria sido apenas uma boa estatística. Hoje, ele parece uma imagem geracional, como se o futebol argentino tivesse visto, por um segundo, uma transição possível, como se o futuro, pela primeira vez, tivesse deixado de parecer um vazio, e o detalhe se torna ainda mais cinematográfico quando você lembra do momento do próprio Messi. Há apenas alguns dias, Léo chegou aos 900 gols na carreira profissional, e pouco depois, com o Inter Miami, também alcançou 71 gols de falta, superando o total de Pelé. Ou seja, enquanto o presente de Messi ainda continua acrescentando capítulos a uma lenda que parece interminável, Nico Paz aparece com uma falta sua pela seleção argentina. Não é que ele esteja assumindo o bastão ainda não, mas está deixando um sinal, como se dissesse: quando chegar a hora de olhar além de Messi, talvez não esteja tudo vazio. Talvez já exista alguém capaz de herdar parte dessa linguagem. Agora, existe uma verdade desconfortável que precisa ser dita aqui. Ninguém substitui Messi. Ninguém. Não existe substituto para o melhor jogador da história da seleção argentina. Não existe clone possível. Não existe sucessão linear. O problema de procurar o novo Messi é que normalmente isso acaba arruinando o jogador antes mesmo que ele possa se tornar ele mesmo, porque não lhe permitem crescer, exigem que ele repita o irrepetível. E com Nico Paz isso seria um erro. Então, por que falar em herdeiro? Porque herdar nem sempre significa copiar. Às vezes, significa continuar uma missão de outra maneira. Messi herdou coisas de Maradona, mas nunca foi Maradona. E quem vier depois de Messi também não será Messi. O que a Argentina precisa não é de uma duplicata, precisa de outra mente, outro talento capaz de organizar o caos, outro jogador que não sinta a bola queimar nos pés, outro nome que possa assumir, ainda que parcialmente, essa responsabilidade de pensar o ataque da seleção quando o gênio de Rosário já não estiver mais ali. E é aí que Nico Paz realmente entra em cena, porque há algo em seu perfil que se encaixa muito bem com a Argentina que está vindo. Ele tem técnica europeia, sim, mas também sensibilidade argentina. Tem formação de elite, mas não joga como se quisesse impressionar a cada segundo. Tem gol, tem passe final, tem visão e, acima de tudo, tem uma serenidade raríssima para a sua idade. E em uma seleção que, durante anos, viveu em torno da segurança emocional que Messi proporcionava, essa serenidade não é um detalhe menor. Pode ser uma necessidade. Na verdade, uma das coisas mais poderosas em Nico é que ele não parece brigar com o jogo. Ele não entra em guerra contra Babuchu a partida. Ele a interpreta. E isso, para uma seleção pós-Messi, seria ouro puro. Porque quando Messi sair, a Argentina não vai perder apenas gols, assistências ou cobranças de falta. Vai perder uma forma de acalmar o jogo. Vai perder um cérebro organizador. Um jogador que faz você sentir que, mesmo quando tudo se complica, alguém entende exatamente o que está acontecendo. E em termos de estilo, natureza e sensibilidade, Nico Paz é um dos pouquíssimos jovens argentinos que parecem ter algo dessa qualidade. Claro, ainda falta muito para ele. E isso também precisa ser dito. Falta continuidade na seleção.
Faltam partidas realmente pesadas. Ainda falta suportar contextos hostis, se classificar, cair, se levantar, errar com a camisa da Argentina e voltar a pedir a bola. Ainda falta disputar um lugar estável em uma seleção onde ainda convivem nomes importantes. Ainda falta provar que seu talento consegue se sustentar quando ele deixar de ser uma surpresa. Porque uma coisa é surgir, outra muito diferente é permanecer. Mas também é verdade que os sinais estão ficando cada vez mais difíceis de ignorar. Scaloni o convocou, o utilizou, o colocou perto de Messi, lhe deu contexto. E ontem ele recebeu sua recompensa. Messi já o elogiou. E hoje, no treino da seleção principal contra a Sub-20, a AFA mostrou Nico Paz, integrado à equipe que Scaloni montou, mais um sinal de que seu sobrenome já não aparece apenas como aposta para o futuro, mas como um recurso real dentro do presente imediato. E isso nos leva ao coração deste roteiro. O vídeo não trata apenas de saber se Nico Paz pode ser craque. Isso já parece bastante claro. Também não se trata apenas do golaço de ontem. Trata-se de algo mais profundo, esperança. Dessa necessidade tão argentina de começar a enxergar uma luz no horizonte toda vez que se fala do dia depois de Messi. Porque embora Léo ainda esteja jogando, embora continue quebrando recordes e desafiando-se o tempo, todos sabemos que o fim está mais perto do que antes. E quando isso acontecer, a seleção não vai precisar apenas de um bom jogador. Vai precisar de alguém que ouse habitar o espaço emocional que Messi deixará vazio. Talvez Nico Paz não seja o novo Messi. Talvez nem deva ser. Talvez o erro seja formular a pergunta dessa forma. Mas se mudarmos apenas uma palavra, tudo fica mais interessante. Não o novo Messi, o herdeiro de uma ideia. A ideia de que a Argentina pode continuar tendo um jogador capaz de pensar melhor do que os outros, capaz de diminuir o ritmo quando todos correm, capaz de enxergar uma linha de passe onde ninguém mais vê, capaz de assumir que a camisa pesa, sim, mas que a bola também protege, capaz de construir o futuro sem precisar se parecer demais com o passado. E nesse sentido, Nico Paz começa a dar respostas, não com declarações, não com marketing, não com comparações vazias, com futebol, com uma estreia oficial em que deu assistência para Messi, com elogios do próprio Messi, com uma temporada séria na Europa, com prêmios individuais, com o interesse do Real Madrid em trazê-lo de volta, e agora com uma cobrança de falta pela seleção principal que não soou apenas como gol, mas como mensagem, porque talvez seja disso que se trata herdar no futebol. Não de ocupar um trono idêntico, mas de estar pronto quando chegar a hora de sustentar parte do seu peso. E Nico Paz, hoje, parece mais perto do que qualquer outro disso. Não porque já tenha chegado, mas porque, ao contrário de tantos outros, sua história não parece forçada. Parece orgânica, como se cada passo fizesse sentido, como se seu futebol, em vez de pedir comparações, simplesmente as atraísse por si só. Ontem ele fez um gol de falta com a camisa da Argentina. Já faz tempo que vem pedindo passagem. Messi já o observou de perto e o aprovou. Scaloni já lhe abriu a porta. E talvez estejamos assistindo ao começo de algo. Então, a pergunta continua em aberto. Nico Paz é o novo herdeiro de Messi? Talvez ainda seja cedo demais para afirmar isso com certeza, mas depois do que aconteceu ontem, já não parece exagerado perguntar. E no futebol argentino, às vezes, tudo começa assim, com uma pergunta, com um sinal, com uma pancada de canhota e com a suspeita de que o futuro, enfim, já começou.